A paz do Senhor, quero saudar com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano. Estou aqui para mais um comentário, lição CPAD, terceiro trimestre, adultos. Já estamos na lição de número 12. Estamos quase no finalzinho desse trimestre, né? No próximo domingo estaremos fazendo a lição de número 12, do dia 22 de setembro de 2024. O título é O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O texto áureo vai dizer assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21, verso 1. A verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Essa é a verdade prática. E logo após a verdade prática estaremos fazendo a leitura bíblica em classe. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, Senhor. Pai querido, o Senhor tem abençoado também o Departamento de Escola Bíblica Dominical, das lições riquíssimas como essa que falou sobre Ruth e falou sobre Esther. Estamos encerrando esse trimestre, Pai, faltando um pouquinho para acabar, mas eu sei que já estamos sendo abençoados por lições tão aplicadas em nossas vidas, lições que têm sido sem orientação para muitas pessoas. Por isso, Pai, eu peço que continue abençoando teus filhos, fortalecendo a sua noiva, abençoando cada elemento do departamento, seja o superintendente, o professor e alunos, e que continue crescendo em número, em graça, na tua presença. Assim te pedimos, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esther, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem pareceu o rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo com o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servo e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E aonde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal já lhe era determinado pelo rei. Tornando-se, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Rabona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aí nós temos essa leitura bíblica, né, sobre um assunto interessantíssimo, que é o segundo banquete da rainha Esther. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro, descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. O segundo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E o terceiro é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Vamos à nossa introdução. Está dizendo assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário. Em Susã, Mardoqueu foi honrado e Ramã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Ramã já pronunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Palavras-chave: denúncia e livramento. Nós vemos que na lição anterior, o tema da lição anterior
falava sobre honra e humilhação. Enquanto Ramã tinha um projeto, um plano, e foi dormir pensando nisso depois do primeiro banquete, que ele saiu do palácio, feliz da vida, porque tinha conseguido ser honrado agora pelo rei e pela rainha. Não sabia ele o que estava por trás de toda essa honraria, mas ele sentiu-se bem, ficou entristecido ao ver Mardoqueu, que não se dobrou diante dele, mas foi para casa e contou para os seus amigos, contou para sua esposa os benefícios e as honrarias que teve diante do rei. E a tristeza de ver Ramã continuar Mardoqueu sem dobrar diante dele. E aí teve aquela fatídica ideia de construir daquela forca, né, na outra lição. E o que aconteceu? Nessa feitura dessa forca, ele foi de manhã cedinho, queria logo falar com o rei para que liberasse ele para enforcar Mardoqueu. Não sabia ele que o rei tinha perdido o sono, que Deus permitiu que ele perdesse o sono. Foi ler o livro de Crônica e agora queria honrar Mardoqueu. Dois homens com destino totalmente diferente. Agora, quando ele pensou que ele ia ser honrado pelo rei, ele foi humilhado. Quando ele achou que ele ia sair dali feliz por ter a ordem do rei para enforcar Mardoqueu, ele saiu dali envergonhado, entristecido, porque teve que correr a cidade, puxando o cavalo, vestindo com Mardoqueu vestido com a roupa do rei, coroa do rei, e ele teve que falar das honrarias que o rei queria fazer sobre aquele homem que ele odiava. Bom, agora vamos ao banquete, o segundo banquete. Primeiro tópico, banquete e a denúncia. A instabilidade de Ramã. O dia foi terrível para Ramã, né? Eu fiz um resumo aqui. Cedo saiu de casa, terminado a conseguir do rei a ordem a enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pela rua de Suzã em casa, enquanto ouviu uma sentença totalmente desfavorável. Chegaram os servos do rei para levá-los apressadamente ao banquete preparado por Esther. Está no capítulo 6, né? Esther 6,14. Né? Então eu vou até ler aqui de uma vez. Estando ele ainda falando com eles, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther preparado. Então já estava tudo preparado. Ramã estava certamente muito perturbado. Ir ao banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Que situação, que dia, né? Às vezes nós temos esse dia, um dia na nossa vida que tudo não vai bem, mas às vezes não é como a situação de Ramã, porque ele estava vivendo aquilo que ele semeou. É o que está escrito no livro de Gálatas, né? O que o homem, que de ninguém ninguém se zomba de Deus. O que o homem plantar, isso mesmo ceifará. Então o que o homem semear, ele vai ceifar. Então é isso que a palavra nos diz. Então a certeza esse foi o dia da colheita. Foi o princípio da colheita na vida de Ramã, dos males que ele havia disseminado. Ele preparou uma forca, saiu do primeiro banquete feliz, preparou uma forca, queria enforcar, mas passou a ser o quê? O que puxava. E não só puxar o cavalo, tinha que anunciar à cidade que o rei Assuero estava honrando aquele homem. Imagine a vergonha, o desconforto. Aquele homem que foi tão feliz no primeiro banquete, agora ele estava indo de uma forma desconfortável, porque recebeu um prenúncio dos seus próprios amigos e mulher, de que ele estava caindo diante de Mardoqueu e diante do povo judeu. E ele já foi para esse segundo banquete, já não foi como no primeiro, sentindo acima de todos, acima do bem e do mal. Não, ele sentia agora que ele estava baqueado, que ele estava sofrendo derrotas e que precisava ter uma reviravolta nessa situação. A imaginava ele, né? Só que ele foi muito perturbado para esse segundo banquete, o banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos, né, de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas do banquete. O Antigo Testamento é enfático contra os seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência de total do vinho era condição para o voto do nazereado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas,
que se absteram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. No Novo Testamento, o ensino não se embriagar com vinho, né? Efésios 5,18, mas encher-se do Espírito. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém ao santo. Aqui é uma explicação, né, do comentarista pastor Silas Queiroz sobre a questão do banquete do vinho. Por quê? Para que, ao ensinar no próximo domingo, na minha classe, na sua classe, nós possamos orientar o nosso aluno, olhar o contexto que está acontecendo na história, entender que era o Império Persa e que Assuero não era servo do Senhor, nem Ramã, né? E então era comum nesses banquetes haver o banquete do vinho, né? E se fazer festa com muito vinho. Vê que no banquete que o rei promoveu para o povo, o segundo banquete, o primeiro foi de 6 meses para os seus grandes, e o segundo banquete foi para o povo. E lá também ele serviu vinho a todos, o melhor vinho, né, nas melhores taças. Quer dizer, ele serviu as pessoas com aquele vinho. Mas era um vinho embriagante. Então, alguns vão olhar para esse texto e falar, então, se a rainha Esther, que era uma pessoa serva de Deus, né, da linhagem de Israel, da linhagem de Judá, que estava ali no cativeiro, na verdade, não sei se não era de Judá, eles eram da linhagem, parece que dos benjamitas, não me lembro agora, mas era judia também, e estava ali naquela situação, vivendo naquele momento ali, né? Ela também se ficaria embriagada? Não, provavelmente não, né? Ela estava cumprindo um ritual que se fazia no contexto do reino da Pérsia. Se fazia festas e banquetes e o uso do vinho era comum nas festas. Nós vamos ver na história de Babilônia, mesmo no final do Império Babilônico, quando o rei Belsazar foi promover aquele banquete, né, regado a vinhos, e o que ele fez de horrível, de terrível e de blasfemo foi pegar os utensílios do templo, né, do tabernáculo, que era para servir a Deus, era coisas consagradas ao Senhor, colocou bebidas neles e foi servir a outros deuses, né, os deuses que eles adoravam. E isso aí foi terrível para ele, que ali foi a sentença que foi contra ele por causa disso. E se embriagando, não preocupou em fazer o que era profano diante de Deus. Nós vemos também proibição para os sacerdotes, né? Alguns acreditam que essa proibição veio a partir da entrada de Nadab e Abiú levando fogo estranho diante do altar e foram fulminados. Acredita-se, não está escrito no texto bíblico, acredita-se que eles tinham embriagados e por causa dessa embriaguez, né, faltando sobriedade, faltando prudência, eles foram fazer esse tipo de ação e foram fulminados diante do Senhor. Mas a verdade é que o sacerdote era proibido. Também os que foram separados para nazireus, né, como foi Samuel, Sansão, João Batista, todos os nazireus que houve na Bíblia, eles eram proibidos de beber bebida forte. Era proibido de estocar e beber vinho. Além disso, né, não só no Velho Testamento também tem a história dos recabitas, também vai acontecer no livro de Jeremias, que vão mandando chamar os descendentes dos recabitas e oferecer para eles vinhos, para que ver se eles bebiam. E eles não bebem. Eles eram proibidos pelo seu, né, pelo patriarca da família a plantar a vinha e fabricar vinhos e beber vinho. Então, eles foram honrados pelo Senhor por causa disso, porque eles permaneceram fiéis à ordem do seu antepassado, né? Daquele que iniciou essa família dos recabitas. A Bíblia também fala que devemos fugir de toda a aparência do mal. Você vai ver o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, dizendo: não vos embriagueis com vinho onde haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então essa é a verdade para a igreja do Senhor. Nós devemos nos afastar de tudo que é embriagante, de tudo que nos leva, né, à contenda, à porfia, a sair da nossa lucidez, porque a bebida ela tem esse poder, né, de fazer a gente ficar fora da nossa sobriedade. Então a gente fica embriagado e pode fazer bobagem.
Isso não é lícito ao crente. Ainda mais que muitos que vieram para a igreja, aceitaram Jesus, vieram desse mundo do vício, das drogas, da prostituição, da bebida, né? E a bebida ela é uma porta aberta para outros tipos de drogas ilícitas, né? Começa com a bebida, que é uma droga lícita no nosso país, e ela vai, aí da bebida passa para assumir substâncias tóxicas, coisas que vão ser mal para aquele que bebe. Então, se você serve o Senhor, a Bíblia fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então nós temos que saber que não podemos, devemos e não nos abster totalmente da bebida alcoólica, de qualquer tipo de bebida fermentada, porque isso vai trazer contenda, vai trazer confusão, né? Um servo do Senhor por aí tropeçando, bêbado, falando bobagem, isso não é lícito a um crente, não é lícito a um servo do Senhor. Então, o banquete do vinho, embora que no contexto persa, não podemos achar que com isso nos dá liberalidade para beber, porque a rainha fez um banquete de vinho. Nós devemos entender o contexto em que essa história está acontecendo. Terceiro subtópico do primeiro tópico diz: qual é a tua petição? A Sueri estava mesmo determinada a saber o que inquietava a rainha, a fim de tentar atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo o risco de morte, no primeiro banquete, ter mantido suspense contra o colher fregia, deve ter levado a Sueri a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão, novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até do metade do reino se fará. Esther capítulo 7, verso 2. Essa altura talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei, do algoz dos judeus, e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida. Denunciou o mal Ramã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura, né? Já disse o provérbio, já disse o livro de Provérbios, Salomão já dizia, né? Que a palavra certa ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Então é a palavra certa falada a seu tempo. Ela poderia, no início, como eu já falei aqui na lição anterior, quando ela, diante do rei, quando o rei levantou o cetro de ouro para ela, ela poderia chegar lá desesperada, descabelando e contando toda a história e sofrimento que ela estava correndo. Mas será que era o tempo certo? Acontece, aí eu penso que durante o período que esse cara lá, 3 dias jejuando e orando, Deus deu a direção. Deus falou: descansa, espera em mim, eu vou trabalhar. E nesse momento, esse descanso, essa paz que Deus deu ao coração de Esther, fez com que ela fosse até o rei. O rei fez essa primeira pergunta: qual é o teu requerimento, qual é a tua petição? Até metade do rei se dará. Ela: venha com Ramã ao banquete que eu vou dar. Aí o primeiro banquete. Novamente o rei: rainha, qual é a sua petição? Qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se dará. Venha com Ramã ao segundo banquete. Ela teve a paciência de esperar o tempo e o momento oportuno. E é interessante a forma inteligente, né? Que ela responde ao rei. Ela responde dessa forma, no verso 4 de Esther capítulo 7. Na verdade, ela começa no verso 3. Ela diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e ao meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matar e lançarem a perder, se ainda por servo nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então, ela foi muito inteligente. Deus deu uma capacidade, uma sabedoria à rainha, da forma que ela falou. Ela não acusa o rei, ela vai direto à situação que ela está vivendo, ela está pedindo pela sua própria vida, né? Você vai ver lá em Jó, Satanás falando para Deus dessa forma: pele por pele, é tudo que o homem dará pela sua vida. Não, pele por pele, é tudo que o homem dará pela sua vida. Isso aí foi uma fala do próprio Satanás, e é verdade. Querendo ou não, a vida é o bem mais precioso que nós possuímos. Podemos conseguir muitas coisas nessa terra, enriquecer-se abundantemente, mas
se chegou uma situação em que entre a sua vida e a riqueza que você possui, você abre mão da sua riqueza para manter vivo. Essa é a realidade. Então, ele entendeu que a coisa que ela estava ali era a vida dela. E olha, ele apresentou, é meu requerimento, é a minha vida e a vida dos meus povos. Que interessante, irmãos. E aí agora ela fala assim, se fosse para nos vender, o rei talvez teria um lucro, né? Vendia o nosso povo e seria recompensado. Agora não, é para matar e destruir, é para destruir a minha raça, destruir o meu povo. E o rei ficou alarmado, nunca imaginou que aquela assinatura com Ramã no capítulo 3, entregar o anel na mão de Ramã, seria uma coisa tão opressora a ponto de matar um povo e a sua própria rainha. A situação agora estava difícil, porque ela foi muito inteligente e muito perspicaz na sua apresentação, né, no seu pedido de livramento. Diante da agora ela tinha uma denúncia e um pedido de livramento. A primeira seria a denúncia. Vamos para o segundo tópico, que vai me dizer assim, a fúria do rei contra a injustiça. Segundo tópico. Vamos lá. A revelação do plano. É o primeiro subtópico, diz assim, Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e a do seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7:4. Esther fez ver ao rei o absurdo de plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Esther sabia o contexto histórico que ela vivia. Ela entendia que como escrava, como ela estava ali como um povo vivendo numa terra alheia, estrangeira, e que quem governava era Assuero, isso poderia acontecer. Isso era comum, venda de escravos, venda de servos para outras nações, para outros povos. E aí, isso, ela disse, eu não incomodaria o Senhor. Mas o que foi cogitado e que foi feita uma lei e que houve um decreto real é a morte, o extermínio de um povo. Isso aí é que não dá para aceitar. E é o meu povo, e eu estarei também, eu estou sentenciada, ela disse na presença do rei, eu estou sentenciada de morte. E o rei agora estava desesperado. Como eu fiz isso? Como eu deixei isso acontecer? Como isso fugiu da minha alçada? Como é que eu não percebi isso? Era a intenção do rei, imagino que o rei ficou pensando nisso. Então, quem fez isso? O segundo subtópico. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhe tudo que acontece em seu palácio de jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo razoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, surpreso deve ser ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso do poder concedido a Ramã. Mas, conquanto tivesse concedido ambos os poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Ramã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a conversa legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direito ou medir força no estilo ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como aconteceu com Ramã. Quem fez isso? A pergunta que não quer calar. Aí, para alguém que já leu o livro de Esther, sabe que Assuero estava lá e concordou com Agagita Ramã e deixou ele fazer da forma que ele quis e não questionou nem investigou. Agora, é normal? Sim, igual o comentarista falou, é normal isso acontecer. São muitos decretos, muitas coisas que se faz despachando no rei, no palácio, com seus súditos, com seus príncipes, e aí de repente, numa dessas ele fez algo que nem ele
tirou tempo para pensar. Porque também Esther não havia declarado que povo ela pertencia, e nem ele se preocupou em questioná-la, né? Mas eu sempre vi aí uma ação de Deus, porque tinha o tempo certo e a hora certa dela se revelar, e era esse momento. Não tinha um outro momento melhor para se revelar de que nação, de que povo, de que etnia ela pertencia, senão nesse segundo banquete com Ramã e o rei, na hora que ela ia denunciar a maldade de Ramã. Então, surpresa é o seu fato de saber que se tratava do povo da rainha. Eu nem imaginei. Quando veio aí, eu assinei, dei um anel para ele, nem imaginei que você pertencia a esse povo. E agora Assuero, ele amava Esther. Ele comprovou isso em Esther capítulo 2, verso 17. Vamos ver o que está escrito lá. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graças e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Então, nós vemos aí que ele ficou feliz demais. Ele amou a Esther logo que viu e a já fez rainha no lugar de Vasti. Então você vê que agora ele já passou por aquele processo com Vasti. E agora ele poderia perder a sua esposa, Esther, por uma lei que ele mesmo decretou e foi assinado pelo seu próprio anel real. Então nós temos que tomar cuidado. Cada um deve entender seu próprio limite, não abusar direitos, medir força no estilo ele ou eu. Sabe por quê? Porque pode atrair esse efeito bumerangue. O efeito bumerangue, resumidamente, é aquilo que você planta, você colhe. O bumerangue é aquele objeto, né, que se joga, ele vai, roda e volta na mão daquele que o jogou, né? A tendência é ele ir e voltar. É por isso que fala efeito bumerangue, porque você joga e ele volta para você. Também o mal que você lança volta para você, né? O que você semeia vai colher. Não tem aquela história que os pessoal falavam, os antigos falavam, né? O que semeia vento colhe tempestade, é uma realidade. Então, cuidado nos relacionamentos, cuidado na forma que você for fazer e agir como Ramã agiu, achando que por causa da sua posição, né, de ser um cidadão privilegiado pela riqueza que possuía, pela posição na sociedade, ele achou que estaria isento de ser atingido por aquilo, pelas maldades que ele mesmo arquitetava. Vamos lá para o terceiro subtópico, do segundo tópico, diz assim: a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, ao povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Ramã. O homem, o opressor, o inimigo é esse mau Ramã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou motim ou qualquer expediente violento confiando na sua própria força. Manteve sua confiança em Deus, soube agir na hora certa, no lugar certo, de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Ramã estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim, viu Ramã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação. Ramã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Isso era um absurdo. A terrível reação do rei. Agora, como diz o comentarista, ele voltou lá atrás, fez um flashback na sua memória e lembrou-se, nesse momento eu creio que Deus fez o lembrar, quando Ramã, bebendo com ele, conversando com ele, num povo aí, rei, que não segue sua lei, que não obedece às ordens do rei, e eu quero destruir esse povo. Só que é o seguinte, eu vou colocar lá 250 toneladas de prata no seu palácio, você não vai perder com isso não, você vai ganhar. E esse povo não vale a pena, posso destruir ele, pode. Escreve aí, Ramã, o que você quiser escrever sobre esse povo, está nas suas mãos. Então,
Nessa hora a consciência dele ardeu, que ele pensou, meu Deus, como eu pude fazer isso? E eu nem atinei que alguém muito próximo de mim poderia fazer parte desse povo. E agora eu fiquei sabendo que a mulher que eu amo está também condenada à morte por um decreto que eu permiti que assinasse com o meu anel. Era o momento que ele entristeceu, e aí ela falou, cara a cara com o rei. Quem é? Esse camarada, Ramã, o homem, o opressor, o inimigo. É esse mau Ramã que fez todo esse processo de se levantar contra mim e contra o meu povo. Agora, o rei sai furioso para o jardim. Enquanto ele sai para o jardim, o Ramã, desesperado, sem saber o que fazer, se lança no divã da rainha, porque era costume, né, no passado, não só no reinado persa, mas no Império Romano, era comum eles comerem deitado no divã, igual você vê em alguns filmes, né, e isso era comum, eles ficaram deitados, reclinados. Tanto é que alguns entendem aquela ceia, né, de Jesus da forma que se faz, como Leonardo da Vinci pintou, mas normalmente não é assim. As mesas eram baixas e às vezes eles ficavam quase deitados, né, na comida. Por isso que João reclinava seus peitos, seu rosto, né, sobre o peito de Jesus, numa posição de quem estava deitado e outro reclinando em cima dele. Então era comum isso, eles comerem deitados nos seus divãs, e ali também estava a rainha no seu divã, deitada ali, conversando com eles. De repente, Ramã se desesperou, não atinou o que estava fazendo. Porque não era costume, segundo a lei do povo persa, né, do Império, mulheres deveriam ficar pelo menos 7 passos. O homem deveria ficar, não fosse sua esposa, uns 7 passos distantes dessa mulher, da rainha, então pior. Agora, no divã não podia nem tocar, no lugar que ela estava não podia nem tocar, era certo que morreria. E agora Ramã, ao invés de ir atrás do rei, tentar convencer o rei, ele vai se jogar em cima da rainha. Ramã estaria querendo desonrar a rainha diante do rei? Foi o que o rei pensou. A situação aí ficou pior quando ele volta e vê aquela cena. E agora, não tinha outro pensamento na cabeça do rei, senão a sentença capital para Ramã, a morte. E vamos então para o terceiro tópico, né, que fala sobre a história da forca, chegou ao palácio. O terceiro tópico fala sobre o grande livramento. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Ramã já estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Ramã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Rabona, sabia até o tamanho, 50 covos de altura, cerca de 22 metros. Não sabe por qual motivo Ramã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Provavelmente que sim. Mas olha só, era comum, quando alguém fosse sentenciar-se à morte, principalmente para ser enforcado, o rei mandar cobrir o rosto, principalmente com um pano preto, para que eles não queriam ver o rosto do sentenciado à morte da pessoa quando estava morrendo. Então eles não queriam ver, então mandavam tampar o rosto. E naquela hora que ele, da forma que ele falou, Rabona já percebeu, os servos deles já foram cobrir logo o rosto de Ramã. Falei, isso aí vai ser morto hoje. Aí Rabona chega e já fala, olha rei, não sei se o senhor está sabendo, mas ele já tinha uma forca de 22 metros de altura, construída lá na casa dele, para enforcar mais do que eu. O rei imediatamente falou, enforca ele nessa forca. E ele, então, agora, honrou Mardoqueu, que ele queria matar, e foi morto na forca que ele queria enforcar Mardoqueu. Olha a situação de Ramã, que se levanta contra o povo de Deus.
Faz me lembrar de Saulo, quando perseguia a igreja. Quando já ia para Damasco com cartas para pegar crentes e trazer para Jerusalém para puni-los, muitas vezes até com a morte. Ele está indo para Damasco, irado, certo de que ia alcançar êxito. E de repente ele cai diante do Senhor. Uma luz brilha forte e ele cai prostrado. E um brado sai do meio daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? A resposta de Saulo. E a resposta de Jesus é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não foi diferente da vida de muitos que se levantaram contra o povo de Deus. E Ramã é uma figura clara nessa situação, perseguindo o povo judeu ali na região do Império Persa, cidadela de Suzã, em todas as suas 127 províncias. Ele queria matar todos os judeus, mas Deus aplacou a fúria de Ramã através dessa reviravolta na história. Não deixou Esté contar antes, deixou o tempo certo, jejuaram por 3 dias, 3 noites, não se alimentaram, buscaram o Senhor e foi diante do rei. O rei achou graça, fez os banquetes, tudo certinho. No momento certo, na hora certa, Esté declara, denuncia o mal a Ramã, e agora esse mal Ramã, que tinha preparado o mal contra Mardoqueu, contra o seu povo, contra a rainha, que ele não sabia, agora estava sendo enforcado a mesma forca que ele, e da forma que ele queria ver o seu algoz, né? O seu algoz, dizendo, o seu inimigo, seu desafeto, fazendo espetáculo para toda a cidadela de Suzã, para toda a cidade de Suzã, para que todos vissem. Agora ele estava sendo pendurado na maior altura, para que todos vissem o que ele provocou, o mal que ele provocou no Império Persa, do reino de Assuero. Então nós vemos aí que os ventos mudaram. Até aquele dia, né? Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Ramã. Mas talvez não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Ramã. Para Mardoqueu, em ambiente de poder. Em ambiente de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez a Harbona tenha feito parte do grupo dos servos do rei que denunciou Mardoqueu para Ramã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a força para o seu ex-superior. A forca, né, melhor dizendo. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Ramã por Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara bem do rei. Esté 7:9. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Como os ventos já estavam mudando, como o subtópico, né, fala, então nós vamos aí, até aquele dia, todos se dobravam, com exceção do Mardoqueu, diante de Ramã, por ordem de Assuero. Mas é como o comentarista diz, no ambiente de poder, ambiente existe muita conveniência, existe muita bajulação. Bajula-se aquele que está no poder. Você viu aquela história, rei morto, rei posto? É assim que funciona. Foi fiel ao rei que morreu, mas já foi posto outro rei, pode ser não gostar muito dele, mas agora era o rei, então vamos se dobrar diante dele. Assim também era naquela situação. De repente, Ramã, pelo que já se observa, pelo caráter que ele demonstra aqui, ele não era muito querido, né? As pessoas, a gente nota na história de Ramã, ele era um cidadão que demonstrava um mau caratismo muito grande. Imagina-se, né? Talvez seja uma das razões de que Mardoqueu não se dobrava diante dele, que conhecia o seu caráter, conhecia essa natureza. Então ele já não tinha esse ato de dobrar por causa de adorar o único Deus e percebia que o que Ramã queria talvez era mais até uma adoração, nem
um gesto de respeito, um gesto de adoração. Então ele não se dobrava. E esse Rabona, que surge na história agora? Será que ele também não era um dos que se dobrava e foi lá falar que Mardoqueu não se dobrava? Pode ser. Mas uma coisa é, na hora, quando ele viu a situação contrária para Ramã, ele já falou, o senhor não está sabendo não, tem uma forca na casa de Ramã prontinha. Ele ia mandar enforcar Mardoqueu. Aquele que falara bem do senhor. Na hora, ele falou, tem. O rei falou, tem. Então, pode mandar. Ele foi perspicaz. Na hora, ele já deu a dica para o rei. O senhor quer resolver a situação? O senhor está nervoso, irado com esse mau Ramã? Porque ele fez tudo isso? Tem uma solução para o senhor. Ele já tem a forca prontinha. Não precisa ter trabalho nenhum. Está lá na casa dele. Era para Mardoqueu. Na hora, a insinuação foi explícita e o rei logo acatou. O que o rei falou? Enforcai-o nela. Na hora. Aí no verso 10 diz, enforcaram, pois Ramã, na forca que ele tinha preparado para o Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Cuidado, meu irmão, minha irmã. É claro que Ramã aqui não pode prefigurar um crente, porque um crente ele é salvo. Ele tem o Espírito Santo da vida, ele não vai maquinar o mal contra o seu próprio povo. Mas cuidado, ficar maquinando o mal contra o servo do Senhor. Cuidado que se fala contra, principalmente ungidos do Senhor. Vigie, irmão, porque de repente os ventos podem mudar. Hoje você talvez numa posição de excelência, numa posição de liderança, numa posição que você acha que pode oprimir e às vezes até humilhar o mais pequeno, humilde, aquele que está passando por um processo que às vezes você não entende, mas Deus está permitindo ele passar. E às vezes a gente acha, o ser humano, por sua maldade, acha que pode fazer algum tipo de opressão contra ele pela posição que possui ou a riqueza que possui. Mas pode acontecer como na igreja, como no mundo, pode acontecer na igreja esse mal. Mas os ventos podem mudar e Deus pode mudar o vento. Aquele que ontem você oprimia, humilhava, amanhã você vai ser. Você que vai passar pelo processo da humilhação. A coisa pode mudar. Então, aprenda com a palavra do Senhor a honrar a todos. Aprenda a considerar o outro superior a você. Eu também tenho que aprender a considerar as outras pessoas as superiores a mim. Não é questão de condição financeira, não é situação de conhecimento, de sabedoria, não. Porque às vezes a pessoa pode não ter o conhecimento que você possui, não ter as faculdades que você tem, não ter, a condição financeira que você possui, mas ela pertence ao Senhor. Ela faz parte do corpo de Deus. Ela faz parte da igreja. Ela também vai habitar o céu. Então, o Senhor olha isso, Ele não ama, Ele não folga com a injustiça. Ele não aceita a injustiça no seu meio. Então, se alguém está sendo injustiçado e clamar ao Senhor, com um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, Deus, a palavra do Senhor, Ele não rejeita um quebrantado e um contrito de coração. Ele ouve e responde. E ai daquele que está maltratando e humilhando o servo dele, Então, vamos aprender com essa lição. Os ventos mudaram. E agora aquele que tinha tudo certinho, a vida dele estava preparada. Parecia que, como eu falei na lição passada, parecia que ele seria o vencedor da história. Não tinha como ele não vencer. Não tinha como ele não sair daqui de vitorioso. Com Mardoqueu enforcado, ele sendo honrado num banquete à noite com a rainha, e tudo correria bem, segundo o pensamento e o coração de Ramã. Mas não sabia ele que a história mudou a partir daquele dia. Daquelas 24 horas foi suficiente para mudar toda a história de Ramã e de Mardoqueu, Assuero e Rainha Esther. De repente, quem foi honrado? Mardoqueu, mas voltou para o seu lugar. Aprendemos com ele na lição passada. Não fica preocupado com honras efêmeras, ele sabe que tem um caminho a chegar, que é o céu. Assim também somos nós, servos do Senhor. E agora Ramã começou a cair, decair. Agora o que era bom para ele, que era o segundo banquete, agora ficou triste, ele já estava angustiado, leva ele apressadamente. É como se já estivesse sabendo que já estava indo para o seu cadafalso. Já estava caminhando para a sua morte, para o seu final de vida.
E a nossa conclusão diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E o espírito rebelde, quanto mais do homem, é que o leva à perdição. Ramã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Então nós temos aí que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Nós temos que entender, irmãos, que o espírito rebelde é o que o leva à perdição. E quanto mais é que ele continua, insiste em pecar, vive pecando, pecando, pecando. Nós sabemos que tem dois caminhos, o céu e o inferno. Nós sabemos que o final, na eternidade, é a decisão. Estamos aqui, até o último fôlego de vida, nós temos como decidir o céu ou o inferno. E é claro que eu creio que estou falando para crente, eu creio que você quer caminhar para o céu. Então, se eu quero caminhar para o céu, eu não quero ir para o inferno, eu não posso aceitar o pecado da minha vida. Eu não posso ficar com meu coração cheio de raiz de amargura. Eu não posso ficar tendo inveja dentro da igreja. Eu não posso ficar nutrindo sentimentos malignos. Sabe por quê? Porque as pessoas que vão para o inferno não foi por um acidente. Eles tomaram a decisão de ir para o inferno. Não foi acidente. Eles tomaram a decisão de ir para o inferno. Da mesma forma que eu quero ir para o céu, eu estou lutando para chegar ao céu, aqueles também que agem malignamente, que vivem em maldades e maldades, eles estão caminhando a passos ligeiros para o inferno. É uma decisão deles. Da mesma forma que nós estamos lutando para chegar ao céu, eles batalham para ir para o inferno, porque eles vivem uma vida totalmente fora do querer e do propósito de Deus. Então não é Deus que vai mandar, é eles que decidiram ir para o inferno. É eles que decidiram que não querem andar na obediência da palavra do Senhor. Quantas vezes nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, eles viram a costa, né? Mas o pior não é aquele que lá no mundo vira as costas para o evangelho. É o que está dentro da igreja e não se vigia. Fica cocheando entre dois pensamentos. Por isso, termino dizendo que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.